você continua conosco. Vamos fechar agora a terceira parte da lição dessa semana, respondendo quais são os resultados advindos do fluir no Espírito. Quais são os resultados que nós podemos alcançar quando temos uma vida vitoriosa no fluir do Espírito de Deus? As imagens aqui já apontam para alguns desses resultados. Uma família equilibrada, pessoas consagradas em oração, são evidências do fluir no Espírito. Mas eu quero chamar a sua atenção porque eu não quero reproduzir uma imagem que não seja real, que não seja verdadeira. Essa imagem central, ela pode ser tão somente uma encenação para um álbum de fotos. Mas quantos são os álbuns de fotos, quantos são os stories de redes sociais que fazem postagens de fotos de pessoas sorrindo, mas que por dentro estão chorando. Casais que estão abraçados, mas que na verdade estão mais distantes do que nunca, emocionalmente, espiritualmente. Pais e filhos que se unem apenas para alguns poucos objetivos. De maneira, queridos, que nós realmente precisamos pensar, de fato, quais são os resultados que nós podemos alcançar e desfrutar quando vivermos no fluir do Espírito de Deus. Eu selecionei aqui mais algumas outras imagens para nós que representam 3 aspectos que eu quero considerar com vocês nesse momento. Dentre os resultados que nós alcançamos, e aí eu quero dizer assim, não é que nós podemos alcançar, são de fato resultados reais na vida daqueles que buscam viver no fluir do Espírito. A paz que excede todo entendimento. João 4,27, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus Cristo nos oferece essa paz. Mas muitas vezes não desfrutamos dessa paz porque não estamos vivendo no Espírito, estamos vivendo na carne. Então, quando chega uma má notícia, quando temos um grande problema para resolver, quando as provações se avolumam, é comum às vezes as pessoas perderem a paz. Mas não precisamos disso, não precisa ser assim. Nós podemos desfrutar de paz independentemente das circunstâncias. Como, pastor? Se vivermos no Espírito. Se fazermos a vontade de Deus e não a da carne. Outro resultado que alcançamos é a alegria. Alegria de Deus em nós. Alegria que é resultado da ação do Espírito. Voltando lá a Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, também é traduzido alegria. Alegria é um sentimento que transcende qualquer sensação de felicidade. Eu gostaria que você guardasse isso com você. Alegria é diferente de sensações de felicidade. Nós podemos ter sensações de felicidade quando comemos algo que gostamos. Podemos ter sensação de felicidade quando abraçamos alguém que amamos. Podemos ter sensação de felicidade quando ouvimos uma música que nós apreciamos. Podemos ter sensação de felicidade ao contemplar uma pintura que apreciamos. O fato, queridos, é que as sensações de felicidade às vezes se confundem com alegria. Não. Alegria é um sentimento do Espírito. Alegria é maior que felicidade. Alegria é resultado da ação do Espírito e ela estará em nós, ela será acessada por nós, mesmo quando as circunstâncias forem contrárias. É verdade. Eu posso ter alegria mesmo vivendo numa pandemia. Obviamente que não estou dizendo que eu vou ter
eu serei insensível com os sofrimentos e as dores que as pessoas estão passando na pandemia. O que eu estou dizendo é que mesmo quando eu passar por dores, eu tenho a alegria que vem da esperança que há em nós. Romanos 15, 13, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Que o Espírito de Deus, ele vai nos encher de alegria por causa da esperança que nós temos. E isso é obra do Espírito Santo. É o Espírito que age e que produz isso em nós. Outro resultado que nós alcançamos é a plena liberdade. Liberdade. Eu vejo essas imagens aqui trazendo para nós uma noção de paz, de alegria e de liberdade. A liberdade de realmente ter um sorriso verdadeiro e não apenas transparecer que estamos bem para as pessoas que estão próximas de nós. É uma alegria genuína, verdadeira. A liberdade de fluir no Espírito, de mergulhar no Espírito, de ser conduzido por Ele. E é Ele quem nos conduz nesse processo. Dentre estes resultados, nós podemos alcançar a plena liberdade e não mais andarmos amarrados, aprisionados, não mais ficarmos inertes, apáticos, mas termos realmente o fluir no Espírito que nos leva a avançar de fato e de verdade, como igreja local, a nível pessoal, enquanto família, no âmbito profissional, nós podemos avançar. Recapitulando Gálatas 5,16, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Fluir no Espírito, andar no Espírito, nos permite não sermos mais escravos do pecado, escravos de vícios, escravos do mal, mas podermos fluir no Espírito. Além de paz, alegria, liberdade, plena liberdade, nós podemos também alcançar ousadia, sabedoria e autoridade. É interessante que quanto mais nós dependemos de Deus, menos dependemos de nós mesmos, certo? É uma equação matemática aplicada a uma realidade espiritual. Quanto mais dependemos de Deus, menos dependemos de nós. E quanto menos dependemos de nós, teremos acesso ao sobrenatural. E podemos ir além do que as nossas limitações impõem. Podemos ir além. Podemos alçar, sonhar, planejar, alcançar objetivos maiores. Porque o Senhor nos impulsiona a alcançar isto. Podemos acessar o extraordinário de Deus, se nós vivermos no Espírito. A outra imagem, ela apresenta aqui, de um modo figurado também, esse gatinho projetando uma sombra de um leão. Viver no Espírito é semelhante a isso. Somos limitados humanamente, mas o Espírito que está em nós é um Espírito que nos permite avançar, que nos permite acessar níveis mais profundos de comunhão, intimidade com Deus, de sermos usados ousadamente no cumprimento da missão, de podermos, de fato, ver Deus abrir o mar, Deus segurar as águas do Rio Jordão, podermos ver a intervenção de Deus nas pragas do Egito, mas não só nos registros bíblicos, mas também na nossa condição hoje. Podemos experimentar, viver no sobrenatural, quando nós fluímos no Espírito. Quando fluímos no Espírito, estaremos mais habilitados e capacitados, porque Ele nos dará os dons para servir no reino. Aquela pessoa que, como eu, era extremamente tímido, extremamente
incapaz de conseguir fazer uma aula, uma conferência, uma palestra. O Espírito que habita em mim, me coloca numa condição como essa que estou agora. Jamais isso seria possível se não fosse o Espírito de Deus me capacitando para tal coisa. Podemos ir além, mas nós precisamos depender da ação do Espírito Santo. E eu quero deixar registrado aqui que estes resultados que nós temos, né, a paz, a alegria, a liberdade, o livramento total do pecado, a ousadia, a sabedoria, a autoridade, né? A autoridade que nos é conferida não por causa do nosso nome, mas por causa do nome que nós representamos. Porque nós somos embaixadores de Deus, embaixadores de Cristo. Nós vamos em nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus, as trevas desaparecem. Demônios batem em retirada. Por causa dele, por causa de quem é Jesus. Não por nossa causa, mas por causa de quem habita em nós, que é o Espírito Santo. Onde há o Espírito, as trevas não prevalecem. Vamos fluir no Espírito, queridos. É possível. A carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3, olha o que diz o texto. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Prestou bem atenção? Está em destaque. Está em destaque aqui a frase. O poder de Deus nos é dado por meio de quem? Atos 1:8. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Essa foi a promessa dada ao povo de Deus acerca da vinda do Espírito. De maneira que nós precisamos entender, queridos, que o poder nos é dado pelo Espírito. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Está conosco. Está à nossa disposição. O Espírito Santo deseja te usar. O Espírito Santo deseja controlar a sua vida. Mas fique tranquilo, não é um controle como que de marionetes, tá? Não é esse controle que o Espírito faz em nós, como se nós fôssemos marionetes e o Espírito Santo está simplesmente controlando os nossos passos. Não. É algo que nós permitimos o Espírito nos conduzir, nos dirigir, de maneira que os nossos sentimentos vão sendo alterados, até mesmo o nosso temperamento passa a ser transformado, quando nós somos submissos ao Espírito Santo. Tudo o que precisamos já nos foi dado. Não falta nada. Meu irmão, minha irmã, guarde isso com você. Não falta nada para você acessar essa graça, essa ação do Espírito, a não ser os limites que você mesmo se impôs, a não ser a sua possível dependência de pecados, de hábitos que ainda continuam te aprisionando. Não precisa mais disso. É possível avançar. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Gostaria que você guardasse essa verdade bíblica no seu coração. Finalizando a nossa aula desta semana, uma vida vitoriosa no fluir do Espírito Santo. Quero convidar você para participar da sala interativa e responder a essas 3 perguntas que são colocadas ao longo da nossa abordagem, né? O que significa fluir no Espírito? Quais as implicações de fluir no Espírito? E quais os resultados que nós obtemos quando somos submissos ao Espírito Santo? Poderoso, né? Tremendo. Queridos, eu peço a Deus que Ele nos dê graça para que nós possamos crer nesse conceito. Crer que é possível viver uma vida fluindo no Espírito.
não mais escravos do medo, não mais escravos do pecado, não mais escravos das tentações, das opressões, mas livres, 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 homens e mulheres livres, porque nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Quero orar com você neste sentido. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado a Deus pelas reflexões que pudemos fazer na lição desta semana. Obrigado pelas revelações da Tua palavra ao nosso coração. Que possamos guardar, internalizar e viver, Deus, esta verdade, estes ensinamentos completamente, integralmente, porque nós recebemos de Ti tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada ao Senhor. Por isso nós pedimos agora que o Senhor assim nos conduza. Abençoe os meus irmãos, minhas irmãs que têm caminhado nas compreensões da Tua palavra, que nós possamos fluir mais e mais no Espírito Santo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.